Olá, paz e bem. Estamos aqui, né, é, para refutar, né, esclarecer alguns pontos que um protestante botou, um grupo protestante, questionando se Maria é a rainha dos céus. Eu li o texto, eu falei, gente do céu, esse pessoal, coitado, não sabe o que está falando, entendeu? Não lê os textos que coloca, é impressionante. Tá? Vou botar o link aqui para quem quiser conferir o que eu estou falando. E, olha, ou então eles estão partindo para aquela máxima de Lutero: se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. Que foram adulterar o Midrash. Mas eu vou chegar lá, tá? Vamos lá para essa pérola é, posta, né? Então, da apologética evangélica contra heresias, eu espero que eles sejam ortodoxia, não sei, né? Então ele bota assim: graça e paz a todos. Não, Maria não é a rainha dos céus. A nova alegação católica é que em Israel a mulher do rei não era a rainha, e sim a mãe era a rainha, devido a ter a várias esposas. Essa alegação é falsa. Embora o rei tenha várias esposas, uma delas era escolhida para ser sua consorte. Podemos ver isso na tradição judaica, o Midrash, que é uma espécie de catequese judaica. Disse que Betsabá manteve sua posição após a morte de Davi por influência dele. Além disso, no julgamento das duas mulheres, o Midrash narra a rainha de nome Ruth sentada à direita do rei Salomão. E Betsabá sentou-se à sua esquerda. Ele cita o Midrash, eu vou citar aqui depois para vocês. Ruth, segundo o Midrash, era filha do rei Eglon, de Moabe. Então, meu irmão e minha irmã, é esse o texto, tá? Vamos a que é de fato, tá? Desculpa, mas eu fui lá na Conexão Israel, né? E essa Ruth, que é filha do rei Eglon, ela era, né? É, contemporânea de Golias. Golias era filho de Orpa, irmã de Ruth. Eu acho que entre Davi, Golias, até Salomão, né, essa Ruth já estava um pouquinho velha, né? As duas, Ruth e Orpa, eram princesas filhas do rei Eglon, de Moabe. Ruth era casada, né, com o tal de Machalon, né? E Ruth era parente de Noemi. Sabe aquela história da Ruth, papapá? É essa aí que está falando. Então você já viu que não pode ser ela rainha junto de Salomão, entendeu? Como esposa de Salomão. Aliás, eu acho assim interessante é que se o protestante ele lesse a Bíblia, não só ficasse de 20 versículos, ele vê essa referência em Juízes, capítulo 3, versículo 12, em que fala de Eglon, rei de Moabe. Tá aqui, tá bom? Mas vamos ao Midrash, que fala de Ruth, né? Então tá lá, né? Ruth, irmã de Orfa, assim como sua cunhada, eram ambas filhas de Eglon. Tá aqui a linhagem dela, né? E a sogra dela era Noemi. Então essa Ruth que está falando ali é quem? É a avó de Salomão. Um número considerável, né? Agora que vem a parte legal, que eu vou aumentar aqui para vocês, eu espero que vocês consigam ver. Um número considerável, né, de Midrash relativos a Ruth são dedicados aos descendentes da linha davídica. Essa atenção exegésica baseia na concepção que vê Ruth principalmente como a bisavó do rei Davi, né?
E uma exposição com esse espírito afirma que Ruth viu Salomão sentado para julgar as prostitutas. Está no Ruth Rabá 2.2, capítulo 2, versículo 2, e no Bave Batrá 91a. Eu tô, gente do céu, como é que o cara, ele não lê esse negócio, gente? Vai lá no Ruth Rabá 2, né? Que fala o quê? Boaz e Ruth. Ruth, a Moabita, não morreu. E vai até Salomão, filho de seu filho, sentado discutindo o caso das prostitutas. Que é o caso, ele bota aqui. 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. E ele estabeleceu um trono para a mãe do rei. Ruth, a Moabita, sentou-se à direita de Salomão. Ele botou. Cadê? Que essa Ruth é a mulher dele, esposa de Salomão. O cara leu isso. Vamos ao Bavatrá. Vamos ao Bavatrá. Citando 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. Que se refere a Ruth, a Moabita, que viu o reinado de Salomão, neto de seu neto. Isso significa para a mãe da dinastia da realeza, ou seja, Ruth. Não tem nada de esposa de Salomão aqui. Acabou. A única esposa de Salomão citada na Bíblia é Naamá, a Moabita. Quando seu filho Roboão ocupou o trono de Judá. Assim como todos os reis de Judá, é sempre citado a mãe. É citado a mãe. É claro que teria que ter alguma autoridade entre os protestantes, né, para discutir isso. Aí eles falam que a sola escritura significa que somente as escrituras são autoridade de fé e prática do cristão. Quer dizer, a Bíblia não cita outra esposa de Salomão, apesar dele ter tido várias, a gente não liga a essa, né? Mas a única que é citada como rainha é Naamá. E por que eles não respeitam essa única autoridade? A sola escritura, que é somente as escrituras são autoridade de prática e fé do cristão. Aí nessa hora a sola escritura vai para o vala, vai para a vala, desce privada. O que acontece com a sola escritura? Né? Cadê aquele papo que, se é a autoridade da Bíblia, nossas convicções teológicas são meras conjecturas e nossa pregação nada mais é do que uma exibição da tolice humana, como falou o Albert Moller Jr., que é um escritor e teólogo batista. Né? Mas, né, é aquela coisa que eu falo, só a escritura é apenas conveniência. E aí ele continua aqui o título de Rainha do Céu para Maria tardio. Nenhum apóstolo chamou assim. E nem os pais da igreja até o século XVII, onde o Papa Bento XIV, em 1700, né? O Papa ele viveu em 1675 até 1758, chama Maria de Rainha do Céu e da Terra. Eu fico assim, onde é que ele botou Santo Efrem? Né? Que em 370, mais ou menos, né? 350, né? Ele fala, Virgem Augusta e Protetora, Rainha e Senhora, protege-me a tua sombra, guarda-me para que Satanás, que semeia a ruína, não me ataque nem triunfe de mim, o iníquo adversário. Peraí, mas... Né, 350 a.C.
é bem antes de 1675. São Germão também fala sobre Maria sendo tu rainha. É mais eminente que todos os reis. Senta-te, ó senhora. No ano 500, bem antes de 1675, né? Santo André, o cretense, no ano 600, e lá vai fumaça, que ele nasceu em 650, mas antes de 726, pelo menos 1000 anos antes de Bento XIV, né? Diz que Maria é rainha do gênero humano. Chama Maria de gênero humano de Jesus. Leva Jesus Cristo neste dia da morada terrestre para o céu, como rainha do gênero humano. A sua mãe sempre virgem, em cujo seio permanecendo Deus tomou a carne humana. E depois, né, em outro texto, ele se refere a ela como rainha de todo o gênero humano. Então, eu quero saber como é que o cara ele bota um treco desse. Se é de conhecimento histórico, não sei. Você decide. Coloca aí depois nos comentários, né? Para a gente fazer uma avaliação sobre isso, né? Porque, cara, né? Para mim, nas Escrituras é claro, quando fala, né, o Salmo 45, que a rainha, o nome dela será lembrado em todas as gerações. Que ela será louvada para todo sempre. E Maria fala que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Todas as gerações que são de Cristo. Os filhos da serpente não, eles jamais vão reconhecer isso. E para mim, Apocalipse 12 se refere a Maria. Ela é rainha da igreja. Sim, ali também prefigura a igreja, mas ali por excelência Maria. Lembrando que João não está relatando algo cronologicamente ali. Mas isso é um detalhe técnico, né? E aí ele falando do pedido de Betsabá, que não foi atendido. Ocorreu o contrário, o irmão foi executado. Usar essa referência como prefiguração para Maria é o verdadeiro tiro no pé. Eu acho interessante, cara, né, que ele bota assim, e prova que não devemos pedir para Maria interceder por nós, pois pode ocorrer o contrário. E eu acho assim, interessante que o cara não leu esse texto da Bíblia. Ou se ele leu, ele deve ter, desculpa, ter sido instruído por Satanás. Mas vamos ler o texto? Eu gosto de ler o texto na Bíblia porque é uma coisa que o protestante ele não faz. Né? Chega Betsabá, né, para o rei Salomão e diz assim: eu tenho um pequeno pedido para te fazer. E Salomão fala: pede, minha mãe, porque nada te recusarei. E Betsabá pede, né, para que a sunamita seja dada por mulher ao irmão dele, Adonias. E Salomão, contrariando o que disse, olha que Salomão disse que nada recusaria a mãe dele. Tá? Ele vai lá e mata o irmão. É interessante, tá? Eu não vou nem citar as outras mulheres que fazem prefiguram Maria, né? Como Eva, Sara, Rebeca, Abigail, Judite, Esther, entre outros. Eu vou citar assim textualmente o que elas fizeram para esse vídeo não ficar tão longo. Eu só vou focar em Esther, que também era rainha, né?
e pediu ao rei pelo que o povo dela fosse poupado, e ela foi atendida. Esther também prefigura Maria. Mas, vamos voltar lá ao texto de Salomão. Vamos comparar Salomão com Jesus, Betsabá com Maria. Vamos imaginar que Maria chega para Jesus e diz: Jesus, eu tenho um pequeno pedido para lhe fazer. E Jesus fala para ela: pede, minha mãe, porque nada te recusarei. E Maria faz o pedido e Jesus recusa. O que aconteceu aqui? Jesus mentiu. Aquele que é a verdade mentiu. Se aquele que é a verdade mentiu, a fé cristã, como toda, e a fé cristã, como eu falo, é católica, realmente ela não vale de nada. Eu não sei a protestante. Porque a protestante, Jesus, seu caminho, a verdade e a vida, deve ser algo altamente relativo. Mas para nós, Jesus personifica a verdade. Quando Jesus fala uma coisa, é porque é verdade. Se ele diz que vai atender e nada ele recusará a Maria, é porque aquele pedido será atendido. Quando se compara a Betsabá, é pelo pedido de intercessão que ela tem diante do rei. Agora, dizer que Salomão e Jesus têm a mesma atitude de dizer que faz uma coisa e faz outra, dizer que Jesus é mentiroso, meu irmão, se Jesus ele é a mentira, saia dessa fé. Eu creio que Jesus é a verdade. Quando ele, quando Maria pede, intercede por Jesus, assim como foi nas bodas de Canaã, assim como o Santo André fala, que Maria, a Virgem Maria, era os olhos de Deus. Acho que foi Santo André que falou isso nas cartas da Santo André Apóstolo. Mas Maria, Lucas fala o seguinte: eis a serva do Senhor, ela é a serva do Senhor, ela faz a vontade de Deus. Ela é toda de Deus. Não há vontade em Maria que não seja de Deus. Quando ela pede para Jesus fazer um milagre nas bodas de Canaã, é o próprio Deus pedindo, através de Maria, por Jesus. Ela não faz a vontade dela, ela faz a vontade do Senhor dela, que é Deus. Há uma íntima relação com Maria e a Santíssima Trindade, ao qual nós, meros mortais, não temos, porque ela é imaculada. A mãe sabe pedir ao filho. Agora, o bom filho atende a mãe. O mau filho diz que vai fazer aquilo que a mãe pede e não faz. Ele não honra a sua mãe. Então, chegar para mim e falar que Maria faz um pedido a Jesus e não é atendida, ou esse pedido não está conforme a vontade de Deus, o que é um absurdo, porque Maria jamais passaria um pedido a Deus, a Jesus, que não fosse a vontade de Deus, porque para Maria a vontade de Deus tem que ser acima de qualquer coisa, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. Isso é dito por Maria e depois por Jesus. Então não existe essa comparação entre Salomão, que mente para a mãe, e Jesus mentir para Maria. Se isso for possível, não tem sentido a fé católica, a fé cristã verdadeira. Então, meu irmão e minha irmã, esse é o meu recadinho. Gostou do vídeo? Dê like, compartilhe nas redes sociais. O Pix meu está passando aí. Dê uma força para o canal. Ajude no nosso apoia também, se você puder. Eu vou botar o link
do Midrash aqui para quem quiser ler, está em inglês, mas é só traduzir tranquilamente. E ali tem, né, os links para os outros textos que falam de Ruth. E eu espero que o irmão protestante, com todo carinho, ele, em vez de sair postando coisas na internet, ele pare para ler o que ele está postando. Eu espero que ele não tenha lido, não que ele tenha adulterado o texto. Tá bom? Para valer o ponto de vista dele. Então, meu irmão e minha irmã, paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.